Bom dia. O tema do trabalho realizado pelo grupo constituído pelo Fábio, Giovanni e Lucas Tavares é a otimização da logística de abastecimento em uma indústria siderúrgica, um estudo de caso. Esse é o nosso sumário e nele estão contidas a motivação do trabalho, o objetivo, o projeto, a conclusão e as referências. Nosso grupo escolheu esse tema por ser relevante na nossa formação, o conhecimento de ferramentas da engenharia da qualidade e de administração e engenharia. Esse trabalho teve a participação do professor Haroldo no suporte aos conceitos de otimização. Este foi desenvolvido em 2004 pelo Departamento de Produção da UFMG, tal em conjunto com a Siderúrgica Belgo-Mineira, atual ArcelorMittal, objetivando a melhoria logística na siderúrgica. No Departamento de Engenharia de Produção da UFMG consta um estudo de logística pelo autor e professor Carlos desde 2000 até 2010, com a participação de estudantes de graduação e de mestrado. O evento deste artigo principal é o 24º Encontro Nacional de Engenharia de Produção e está vinculado ao estudo de logística de abastecimento. O presente trabalho teve o envolvimento de 3 alunos de graduação, 5 de mestrado acadêmico e 1 de doutorado. E teve como orientador o professor Carlos Roberto Venâncio de Carvalho. Os autores do trabalho do evento e vinculados à empresa são o Carlos Roberto Venâncio de Carvalho, que foi o coordenador do projeto, o Álvaro Simões Conceição Neto, o Henrique Moraes de Almeida e Luciano Barros Fialho, todos vinculados à Belgo e ao UFMG. Como já foi falado, o estudo foi feito na Belgo e o trabalho foi feito pelo Departamento de Engenharia de Produção da UFMG com o objetivo de planejamento e sequenciamento de produção e otimização de processos. Para o escopo do projeto, foi proposto um estudo de redução de custo de aquisição de sucata da empresa, considerando as 4 unidades produtivas que consomem e compram este insumo no mercado. Foi desconsiderado o gusa sólido no estudo de redução de custos ou aplicação específica em algumas unidades da empresa, por seu volume ser consideravelmente menor do que o de sucata. O custo da aquisição global foi direcionado ao estudo e considera 2 parcelas, uma referente ao valor pago pela compra da sucata em si e a outra ao valor do custo de transporte entre fornecedor e a usina consumidora. Para um efeito de simplificação, não será considerado os custos logísticos e outros custos de aquisição, como manuseio de sucata e processamento de pedido de compra. Na ArcelorMittal, são 4 unidades industriais que utilizam sucata como matéria-prima em seus processos. Uma localizada em São Paulo, 2 em Minas Gerais e outra no Espírito Santo. E os fornecedores de sucatas estão espalhados por todo o Brasil. Em relação aos custos envolvidos, estes foram referenciados sempre em reais por tonelada, pois multiplicados pela demanda resultam em dimensão monetária. Para o maior entendimento do problema real, foi considerada uma única unidade industrial, uma única usina no caso, e foi proposto um modelo teórico para a redução de custos de aquisição de sucata dessa única unidade. Chegaram a um somatório que visa a quantidade, que visa a região fornecedora da sucata, a usina consumidora da sucata e o número de regiões fornecedores de matéria-prima, a fim de que ocorresse uma melhor logística para ter menos tempo de entrega. Lembrando que do total do custo de aquisição, foram envolvidos os preços pagos pela matéria-prima, o custo de transporte das regiões fornecedoras às usinas
e os custos do preço de compra não são dependentes por uma série de parâmetros de mercado, então eles não foram incluídos nesse cálculo. A metodologia utilizada foi modelagem estatística de sistema, e para essa modelagem foi utilizada a programação linear, que é uma técnica de otimização bem desenvolvida e largamente utilizada na resolução de problemas de alocação de recursos, que tenham seus modelos representativos por expressões lineares, onde busca-se uma otimização de algum objetivo mediante restrições. Esses vários tipos de modelos de programação linear, e dentre eles o problema de transporte. Este é um caso especial do problema de rede, que foi historicamente uma das primeiras estruturas especiais de programação linear, para a qual um algoritmo específico foi desenvolvido. O problema de transporte é um modelo especial de rede no qual não existem locais intermediários, é apenas ponto de partida e de chegada. Para isso foi utilizado um somatório que será demonstrado a seguir. Para a solução do problema em questão, foi entendido que a modelagem do sistema de abastecimento de sucata, usando programação linear nos moldes do problema de transporte, atenderia aos objetivos que foram levantados. Portanto, o objetivo foi minimizar o custo global de aquisição de sucata da empresa, sujeito a restrições de demanda de sucata em cada uma das usinas. E para poder resolver a situação descrita nessa análise, em termos de diversidade dos vários tipos de sucata, foi decidido por fazer uma segmentação da mesma, levando-se em conta a aplicação e faixa de preço. Deste modo, teria-se para cada segmento de sucata uma demanda bem definida em cada uma das usinas e faixa de preço mais homogêneas nas regiões fornecedoras, o que reduziria sensivelmente o erro na agregação de informações de preço de compra. Para isso, foi desenvolvido 3 tipos básicos de sucata, que foram a sucata especial, que envolvia um tipo de sucata mais nobre e tem uma faixa de preço levemente acima das demais, e essa sucata era proveniente de retalhos de processo de estamparia e forja. A mista, que envolvia tipos de sucata usualmente consumidos nas aciarias, e tem uma faixa de preço intermediário. E essa provinha de sucatas de obsolescência, em pacotes ou tesouradas. Restos de aciaria na hora de fazer o molde. E a sucata cavaco, que é correspondente à sucata de baixo valor de compra. E nessa categoria se enquadram cavacos de ferro fundido e de aço provenientes de usinagem. A fim de realizar a programação linear foi utilizado o Excel e um dos seus suplementos, o Solver, que é um software adjacente ao Excel. E a partir dele foi possível criar função objetiva qualquer, variando células e definindo condições de contorno para tais variações. A fim de resolver o problema do software, foi implementado a programação linear no Excel, usando um de seus suplementos, o Solver. E a partir dele é possível criar uma função objetiva qualquer, variando células e definindo condições de controle para tais variações. Uma vantagem do Solver é que seu layout ele é bem mais amigável que outros programas, outros aplicativos de programação linear. E, além de tudo, ele está disponível na maioria na maioria dos computadores que tem a sua base de operação no Excel, que é muito difundida. Sua maior desvantagem é não ter uma grande robustez de processamento no que diz respeito ao número de variáveis. Para a coleta de dados, foram utilizadas informações de nível de fornecedor, itens de sucata e usinas.
Cada usina forneceu histórico real de compra de itens de sucata, preços negociados e fretes no transporte do fornecedor à usina. Posteriormente, foi feita agregações pertinentes para que o modelo pudesse refletir informações agregadas por tipo de sucata para a demanda de cada usina, frete de cada região fornecedora e preços médios de um tipo de sucata. O solver foi executado para os três grupos de sucata e foi feito um comparativo entre o plano de compras otimizado proposto e o plano de compras que vinha sendo realizado historicamente. Com a otimização de um plano de compra centralizado, muitos fluxos de compra foram alterados em favor de uma economia global, conforme pode ser visto abaixo para o caso da sucata mista. Os ganhos obtidos com as propostas de mudança de fluxo foram expressivos e são mais de R$ 1 milhão por ano, conforme os códigos abaixo. Foi concluído que a programação linear se mostrou altamente eficaz na resolução do problema proposto. A plena aplicação do problema do transporte ao problema prático desse estudo de caso ajudou em muito a sobriedade de solução. A qualidade da informação foi o ponto crítico do estudo de caso, tão importante como a forma com que se realiza a coleta de dados. É a forma de como se agrega a informação. Os critérios da coleta e o trato da informação devem ser cuidadosamente estabelecidos para que não haja resultados distorcidos na sua resolução do modelo. Outro ponto também importante é a confiabilidade da informação. A coleta de dados no sistema ERPS, integrados com o processo de compra da empresa, podem ser um ponto altamente positivo e simplifica a coleta de dados, seja pela base padronizada de informações dos diversos pontos da empresa, ou seja pela garantia de que, em princípio, os dados são efetivamente gerados em transações operacionais. Vale também destacar que a teoria da programação linear fornece uma poderosa ferramenta de simulação que pode trazer inúmeros benefícios. O teorema da dualidade. Através de análise de sensibilidade, pode-se verificar qual o impacto na solução em termos de custo, se houver variações em determinadas restrições. Tomando como exemplo o problema estudado, esforços podem ser concentrados em uma negociação com fornecedores para se aumentar a oferta de sucata em uma região específica, de forma a maximizar os ganhos. E também, utilizando-se desse expediente, pode-se obter maior qualidade nas análises e simulações, conferindo maior aporte às decisões tomadas. Queria agradecer ao professor Ricardo e professor Haroldo pela disseminação do conhecimento na área de siderurgia e na área da qualidade. Queria agradecer também aos integrantes do grupo que se esforçaram para fazer esse trabalho.